Tem novidade boa sobre a liberação antecipada do Wendel. Vamos falar aí sobre isso. Ainda não tem mercado da bola. Vamos falar também sobre o Gabriel Veron. Vamos estar comentando aí sobre isso. Vamos falar muito sobre o jogo do São Paulo de ontem contra o Botafogo, o empate de 0-0 e várias e outras notícias do São Paulo, meu parceiro. Vamos embora aí para mais um vídeo. Ontem o São Paulo estreou aí no Campeonato Paulista, 0-0 no jogo, meu irmão, que foi complicado de assistir, um jogo muito ruim aí do São Paulo, não só do São Paulo, né, dos dois times, foi um jogo muito ruim de assistir e foi 0-0 na estreia do São Paulo e teve aquele negócio, né, os garotos da Copinha, né, dois iniciaram, misturaram com os jogadores que vieram dos Estados Unidos que estavam fazendo a pré-temporada e o Maxi Cubeiras, né, que é auxiliar aí do Zubeldia, né? Ele que comandou o São Paulo ontem na estreia do Paulista. E ele falou, né, sobre esse jogo, foi também sobre ter calma com os jovens, ter paciência com os garotos. O Maxi Cubeiras falou o seguinte, abre aspas: representar uma equipe tão grande tem que ter paciência, tem que saber chegar, acompanhar os jovens. O Zubeldia tem muito claro isso. Faz muito tempo que está trabalhando e estreou muitos jovens. Preparar os jogadores para quando tiver a chance que estejam bem. Hoje colocamos os garotos, falamos com eles, dissemos para aproveitar a possibilidade. Foi uma linda oportunidade, aproveitaram, foram bem. Mas como falamos, uma partida não define a situação. Tem que seguir lutando, trabalhando, melhorando. Já precisam passar a página e pensar na partida de amanhã, porque estão fazendo um bom campeonato. Temos jovens como Rodriguinho, William Gomes, Moreira, Patrick. Há jovens porque o clube trabalha bem, mas tem que ter paciência para que quando os jovens tiverem chances, possam se consolidar no time principal. Fecha aspas para o Maxi Cubeiras. Irmão, cadê minha caneta? Assino aqui embaixo o que o Maxi Cubeiras falou. Assino embaixo o que ele falou. Tem que ter paciência, tem que ter calma. Existe uma diferença gigantesca das categorias de base do sub-20 para a equipe profissional, é muito diferente, tá? Para quem achar que, vamos dar um exemplo aqui do Rian, o Rian mete, sei lá, 40 gols, 50 gols na temporada no São Paulo, na base. Ele vai subir, irmão? Não é normal ele chegar e meter 40, 50 gols na temporada no time principal, pelo menos não de começo, né? O normal é ele entrando nos jogos, jogar bem, jogar mais oscilando. Isso vale pro Rodriguinho, né? O Rodriguinho a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, né? Isso vale pro William Gomes, pro Henrique Carmo, pro Hugo, né, cara? Principalmente pros que estão subindo aí agora, o Lucas Ferreira, que vai ficar já no profissional agora depois da Copinha, o Alves também. Tem que ter paciência, cara. Ontem eu vi um monte de gente largando o aço nos jogadores aí, cara. É complicado, porque muitos falam que o Zubeldia não gosta da base, que não dá oportunidade. Cara, eles vão oscilar. Se até os mais experientes do time principal oscilam, né? Tu imagina os garotos da base que acabaram de subir. Entendeu? Não adianta, irmão, ficar pedindo os garotos da base e um jogo na estreia que os moleques estão mortos de cansado porque estão jogando um dia sim, um dia na Copinha. Aí os caras não vão tão bem e vai ficar largando aço. Os moleques, não é assim, né? Entendeu? Além também de ser o início, né, da jornada desses garotos no profissional, né, como os que estão começando agora, né, o Hugo, o Rian, os caras estão jogando na Copinha um dia sim, um dia não, entendeu? Aí não tem entrosamento, nem treinável, é uma loucura, cara. Tem que ter paciência aí. Aí pra você ver como é uma loucura, o Rafael, né, que era um dos mais experientes que estavam jogando ontem, olha só o que ele falou, abre aspas. Foi só o primeiro jogo, tivemos pouco tempo de treinamento. Este grupo que jogou nunca treinou junto. Os meninos do Sub-20 chegaram hoje no hotel, fecha aspas. Né? No caso, ontem, né, que foi o jogo terça-feira, segunda-feira, eles chegaram no hotel para concentração no dia do jogo, entendeu? Tu pega, por exemplo, o Rian Francisco, né, o Hugo, não, esses moleques só viram os jogadores do São Paulo profissional no treino na Barra Funda, né? E na TV, porque eles nunca jogaram juntos na vida, entendeu? Até no jogo que o Rian Francisco estreou contra o Botafogo ano passado, era o time todo reservaço, né? Então, mano, aquele time ali, irmão, tinha gente ali que nunca nem tinha se visto pessoalmente na vida, irmão. Montaram 11 ali e jogaram no campo e foram para jogar o jogo contra o Botafogo. Então, tem todo um contexto aí, né, cara, pra gente não ter tido um grande jogo aí ontem. E outra, nem achei que os garotos foram mal, tá? Só pra deixar claro, né? Talvez a gente esperou algo mais que eles não entregaram, mas
jogar mal, acho que ninguém jogou mal. Acho que o Hugo foi bem ok pela estreia dele. Rian Francisco também bem ok, né? Quase fez um gol com 1 minuto de jogo. Tava morto de cansado por causa da copinha. Senti os dois bastante desgastados, porque eles começaram bem, depois foram caindo, que é normal, né? O Alves e o Ferreira, por exemplo, entraram bem, na minha opinião. Eu gostei dos dois. Entraram com personalidade, gostei bastante do que eu vi dos dois. Espero que o Zubeldia, nos próximos jogos do Paulistão, especialmente depois que acabar a copinha, que o Alves, que o Lucas Ferreira ganhem mais oportunidades, né? Porque eles entraram bem, entraram com personalidade. Eu gostei bastante do que eu vi desses dois aí. Ah, só pra encerrar, o Hugo e o Rian, cara, que eu até não comentei isso com vocês, cara, o Hugo e o Rian não tem que começar a compilar, não tem que falar um A desses dois. Um A, tá? Um A, eu já comentei com vocês, a semana inteira eles estão jogando a copinha um dia sim, um dia não. Foi assim no jogo contra o Juventude, Fluminense, Cruzeiro e Botafogo de Ribeirão Preto. Foram 4 jogos na semana, jogando um dia sim, um dia não. Dia sim, um dia não. Entendeu? Então, eles, irmão, não tem que falar um A deles. Entendeu? Um A. Um A. Entendeu? E eu nem achei que eles foram mal aí também. O que eu critiquei, né, foi o Rodriguinho, porque, cara, né, a gente até critica, pô, Gabriel, o Rodriguinho não joga nada, que é ruim, que eu assim falo, pô, tem que ter paciência, tem que dar mais oportunidade pro moleque, ele é talentoso, tem potencial. Aí chega numa oportunidade que ele tem, né, cara, sinceramente, fiquei muito decepcionado. E não é só nem porque ele jogou mal, porque ele participou pouco, não foi buscar o jogo, não apareceu, entendeu? Acho que falta um pouquinho mais de personalidade, sabe, no Rodriguinho. Coisa que sobra no William Gomes, coisa que sobrou no Lucas Ferreira, que entrou ontem, por exemplo. Entendeu? Pô, o Lucas Ferreira, quando entrou, irmão, ele participou, irmão, de uma porrada de jogada, porque ele se apresentou pra jogo. Entendeu? Veio buscar o jogo. Rodriguinho não, né? E óbvio que pra ele também vale o contexto, né? Que tava jogando com os garotos da Copinha, com o time que tava nos Estados Unidos, também vale pra ele o contexto. A questão é que ele já tá no profissional tem tempo, já jogou, né? Já começou bem quando subiu profissional, depois oscilou, depois parou de jogar e era uma oportunidade e claramente ele não aproveitou, né? Claramente ele não aproveitou. Aí vai ter outras oportunidades, né? Vamos ver como é que vai ser aí. Agora um ponto que é importante que eu quero ressaltar com vocês. Essa questão que a gente fala do cansaço, né, dos garotos que estão jogando a copinha, cara, esse negócio é um dos negócios mais absurdos e bizarros que eu já vi na minha vida. Primeiro que a Federação Paulista coloca o São Paulo para fazer a sua estreia lá em Ribeirão Preto. Na primeira fase do Paulistão, essa é a única viagem longa que o São Paulo tem, tá? A única viagem longa. O São Paulo não vai fazer nenhuma viagem na primeira fase do Paulistão longa. A viagem mais longa que o São Paulo vai fazer já fez, que foi contra o Botafogo em Ribeirão Preto, tá? Entendeu? Então os caras já botaram na estreia do São Paulo no Paulistão a viagem mais longa possível que tinha, né? Que vai ser do São Paulo, que é em Ribeirão Preto. E o jogo da Copinha na terça-feira, no dia seguinte, né? E o São Paulo, né, já havia avisado da federação que ia ter que dividir o elenco, né? Que os Estados Unidos, que o São Paulo ia estar nos Estados Unidos, uma galera ia ter que vir pra cá pra se juntar com o time da Copinha. Então a Federação Paulista já sabia disso. Sabe o que os caras fizeram? Jogo do São Paulo na estreia da segunda-feira e Copinha semifinal na terça. Sendo que eles podiam muito bem pegar o jogo do São Paulo na Copinha e colocar na quarta-feira, por exemplo, trocar com o jogo do Corinthians com o Grêmio, né? Bota o Corinthians e Grêmio hoje e São Paulo amanhã na quarta-feira. Mas não, né? Os caras vão lá e faz questão de colocar na terça-feira, o que prejudicou muito até os jogadores no jogo de ontem, porque tu pega, por exemplo, o Rian Francisco, né? O Rian Francisco e o Hugo, eles foram substituídos já pensando no jogo de hoje da Copinha, né? Tanto é que depois que o Rian saiu, o William Gomes foi de centroavante, que nem a posição dele, nem tinha outro centroavante para pôr no lugar do Rian. Provavelmente se não tivesse o jogo hoje, o Rian ia jogar os 90 minutos. Então, cara, é muito complicada a situação de um time que não tem nenhum poder de bastidor. Vou fazer aqui lembrar de uma situação que aconteceu agora, né, que eu não vejo ninguém falando. Domingo, tá, o Corinthians jogou contra o Velo Clube pelo Paulistão, e esse jogo, se não me engano, foi 6 horas, né, 6h30, enfim. O jogo da Copinha do Corinthians era 5 da tarde, era basicamente no mesmo horário que o time principal do Corinthians jogar contra o Velo Clube. O que acontece? O Corinthians foi na Federação Paulista de Futebol e pediu para a federação mudar o horário do jogo do Corinthians, que era tarde, e foi lá, a federação mudou o jogo para 9h30 da noite. Os caras foram lá e mudaram, né? Porque o Corinthians tem bastante coisa que o São Paulo não tem, né? E é incrível como o Corinthians, o Palmeiras conseguem as coisas com a federação e o São Paulo não consegue, né? Com a Federação Paulista, com a CBF, né? Isso é incrível. Isso é incrível. E pior, né? Eu tava vendo outra live do Arnaldo Júnior, o Arnaldo tava falando sobre isso.
O Casares, presidente de São Paulo, ele vive, irmão, babando ovo, puxando o saco, postando fotinha com o presidente da Federação Paulista de Futebol, né? Que é o Reinaldo Carneiro Bastos. O cara vive, meu irmão, toda hora postando foto com ele, em reunião, que é um amigão, que não sei o que, meu irmão, é uma babação de ovo incrível, né? E com essa babação de ovo incrível, não consegue nada em prol do São Paulo. Os caras vão lá e põem o jogo do São Paulo na segunda e na terça-feira. É incrível, né, cara? A impressão que dá é com o seguinte: se eles fizerem a pré-temporada nos Estados Unidos, vão ter que adiar o primeiro jogo do São Paulo, que era contra a Inter de Limeira, então beleza. Então vocês vão lá fazer a pré-temporada, a gente vai adiar o primeiro jogo de vocês contra a Inter de Limeira, mas depois vocês vão jogar na segunda-feira, né, com o time todo remendado pelo Paulista, e vão pôr o jogo da Copinha de vocês no dia seguinte da terça-feira. Parece que é de propósito, né? De um time que não tem bastão nenhum. O presidente vive lá puxando o saco do presidente da federação e não consegue nada em prol do São Paulo. Consegue isso aí, ó. Esse calendário bizonho aí. Ontem, né, cara, além de misturar um time com o outro, irmão, tu olhava pro banco do São Paulo, só tinha o Maxi Cubeiras lá, não tinha ninguém nem pro Maxi Cubeiras conversar. Tu vê lá, né, a comissão técnica, né, geralmente o Zubeldia conversando com os auxiliares dele, né, debatendo ali sobre a situação do jogo. Ontem nem tinha isso, era só o Maxi Cubeiras, irmão, sozinho, né. O que aconteceu no jogo de ontem foi uma bizarrice, tá? Uma bizarrice, tá? Tem que botar auxiliar para misturar time com copinha, com metade do time que tava na pré-temporada. Foi uma bizarrice tudo isso que aconteceu, tá? Uma bizarrice. Se comprometeu, né? Esse jogo contra o Botafogo, que pensando em classificação geral no mata-mata para decidir em casa, pode fazer a diferença na frente. Até porque se o São Paulo tivesse com o time titular, imaginei que o São Paulo tinha ganhado o jogo, porque o time do Botafogo é ruim que dói, viu, meu irmão? Inclusive, se jogar os outros jogos igual jogou ontem, vai ser rebaixado. E sem contar, que eu já ia me esquecendo, sem contar que os caras colocaram o jogo do São Paulo contra o Criciúma em Araraquara, né? Sempre vou lembrar, botaram o jogo do São Paulo em Araraquara, São Paulo jogou a competição inteira em Jaú e do nada botaram o jogo do São Paulo contra o Criciúma em Araraquara, onde o Criciúma, que é o adversário do São Paulo, estava jogando, né? O Criciúma jogou jogos já da Copinha em Araraquara. Então, o gramado que o Criciúma está mais acostumado com o São Paulo. Você pode ter a melhor campanha, né? Era para ter um mando em Jaú, já cede a casa do São Paulo e botar de jogar Araraquara. Porque eu não sei, até agora não vi nenhuma notícia sobre isso, né? Eu vi gente falando, mas é que Araraquara tem uma capacidade de público maior, o gramado é melhor que não sei o que. Mas informação não vi nada aí sobre isso até agora. Até agora, nada, né? E a Copinha, só pra gente fechar, é muito importante porque pros garotos é muito importante, né? Até porque a base do São Paulo acabou, tá defasada, que não presta mais. Então, pro São Paulo chegar no final de Copinha e ser campeão é muito importante. Fora que os garotos que vêm fazendo uma campanha maravilhosa na competição mereciam chegar hoje numa semifinal, né, cara? Em boas condições para conseguir ganhar a Copinha. Não é justo com os próprios garotos que estão, com a sede, com a fome para ganhar a competição, ter que jogar no dia anterior, né, da semifinal, jogar um jogo do Paulistão, se desgastar e vão estar desgastados pro jogo de hoje. Para os garotos é muito importante e para a base do São Paulo também é importante por causa dessa questão, né, de que foi muito criticada a base do São Paulo nos últimos anos, com razão, porque vinha mal. Então, pro São Paulo é importante ganhar a competição, né, para a base do São Paulo. Fora que também, né, rapaz, o campeonato que os jogadores da base mais tem visibilidade é esse, né, cara? Então é muito importante aí para eles, tá? O Belmonte deu uma entrevista ontem, tá, aí pro UOL, e ele falou sobre a questão da pré-temporada do São Paulo nos Estados Unidos. Perguntaram para ele, né, quais vantagens de fazer a pré-temporada nos Estados Unidos, né? Perguntou sobre a parte financeira também, que é muito importante. E ele falou o seguinte, abre aspas: os números preliminares são na conta de 3 milhões de reais que nós ganharemos aqui. Nós temos tudo pago e ficamos em um hotel 5 estrelas, com o máximo conforto para os nossos jogadores. Então, o ganho financeiro é pequeno, mas não é atrás disso que a gente veio. A gente veio atrás do ganho desportivo e o ganho desportivo é gigante ao nosso ver. O clima também ajuda bastante. Nós não perdemos nenhum treino em razão das chuvas em São Paulo. Além disso, nós encontramos aqui um clima mais frio, em que o desgaste do atleta entre o treino da manhã e o treino da tarde é diferente. Ele se desgasta menos com uma temperatura mais amena. Então os atletas conseguiram percorrer distâncias maiores, fecha aspas, tá? Isso aqui é um ponto importante, por quê?
Quando as pessoas falam que, né, que não faz diferença alguma, esse que é um ponto importante que é verdade. No ano passado, 2024, né, a pré-temporada do São Paulo era com o Carpini, né, que o Dorival saiu bem no comecinho. Quando o São Paulo começou a pré-temporada do ano passado, o São Paulo perdeu 5 treinos na Barra Funda por causa das fortes chuvas que estava tendo em São Paulo. Então o São Paulo ficou 5 dias, 5 treinos, aí 5 ia treinar no campo por causa das chuvas. E em janeiro em São Paulo, né, costuma ter muita chuva, né, muita chuva. E aí, né, por exemplo, São Paulo foi jogar copinha contra o Fluminense, mano, tava chovendo pra cacete, o gramado tava um horror encharcado, porque nesse período chove bastante. Aí você pode entender também que esse será um dos pontos positivos em fazer a temporada nos Estados Unidos, né? Que você não ia correr risco de perder treino no carro de chuva. Isso é um dos, né? E falou também que o São Paulo vai ganhar 3 milhões aí de reais, além de ter tudo pago, né? Em questão de hotel, aí essas coisas e tudo mais, tá bom? Ele falou aí, rapaz, sobre a questão do Gabriel Veron, né? Que ele tinha desmentido na entrevista antes do jogo contra o Flamengo, né? Mas já mudou o discurso agora. Nessa entrevista que ele deu pro UOL, abre aspas, ele foi perguntado sobre o Gabriel Veron. O Gabriel Veron, se houver a intenção do Porto de emprestar, aí sim nós podemos entrar numa conversa para entender se o Veron vai se adequar ao São Paulo. Ou seja, neste momento não há nenhuma negociação, mas pode haver se o Zubeldia quiser o Veron. Se o Veron puder sair do Porto por empréstimo, aí sim a gente vai abrir uma negociação, fecha aspas, né? Então antes ele tinha negado, que não tinha interesse, isso aqui, agora já mudou o discurso, né? Falou que se o Porto aí quiser emprestar, o São Paulo pode abrir uma negociação, que é as informações que a gente já tinha antes. O São Paulo tem interesse no jogador, fez uma sondagem, o Porto primeiramente quer vender o jogador, mas se aceitar emprestar, o São Paulo vai tentar fazer um propósito, vai tentar negociar aí para trazer o Gabriel Veron para o São Paulo, né? A informação que o Gé trouxe foi que na quarta-feira, né, amanhã, né, mais conhecido como amanhã, vai ter uma reunião do empresário do Verão com o Porto, né? O empresário vai ver se consegue a liberação por empréstimo, né? Consegue aí convencer o Porto a negociar por empréstimo. Se conseguir, o São Paulo vai tentar aí o Gabriel Veron, né? Enfim, vamos ver aí o que vai acontecer em relação a isso, tá? Vamos avançando agora e vamos falar sobre o Wendel, rapaziada. Tá aí a informação do Gabriel Salvo. As negociações evoluíram bastante e há uma expectativa de que o Wendel consiga ainda nesta semana um acordo com o Porto para ser liberado de maneira imediata. Então as conversas estão evoluindo, estão já em um estágio diferente as negociações, porque é aquilo que a gente já comentou. Depois que o São Paulo assinou o pré-contrato com o Wendel, aí o Porto abaixou a bola, né? Abaixou a bola. Aí por quê, cara? A partir do momento que o cara assina um pré-contrato com o São Paulo, quem toma as rédeas da negociação é o São Paulo e o jogador, né? Porque eles não podem mais negociar com outro time, né? Como eles queriam fazer com o Fluminense, né? Porque agora já é jogador do São Paulo a partir do meio do ano. Então as conversas estão evoluindo, as negociações estão aí em outro estágio, né, do que estava aí anteriormente. Existe uma expectativa de que o São Paulo, de que o Wendel, né, e seus empresários que estão conversando com o Porto consiga essa liberação ainda nessa semana. E tem um ponto que é importante, que a gente comentou com vocês, que o Andrés Vilas Boas, que é o presidente do Porto, né, ele participou da Assembleia dos Conselheiros de não sei lá o que lá do Porto, e ele falou o quê? O comportamento, a postura do Wendel, né, cara, é exemplar, né? O cara não tá jogando, já não joga há algum tempo e o comportamento dele é exemplar. E ele falou também que o Porto, né, acertou as dívidas que tinha com o Wendel, né? Porque o Wendel tinha aí dívida, né? Tinha grana a receber do Porto e o Andrés Vilas Boas confirmou que já acertou essa cima, né? Então ele está sendo elogiado pela postura dele, já recebeu o que tinha que receber dívida e ele e o empresário estão lá conversando para ver se consegue essa liberação imediata. Tem essa expectativa aí de conseguir ainda essa semana e a chegada do Wendel no São Paulo já agora em janeiro, né? Pô, seria maravilhoso aí, porque se ele chegar no meio do ano, né, cara, no meio do ano ele vai pegar, né, o momento das principais competições, né, mata-mata de Copa do Brasil, de Libertadores, mas tem toda a questão de adaptação, de pegar ritmo, de se entrosar com os jogadores. Se ele chegar agora, irmão, é 6 meses, 5 meses aí, né, se adaptando, e quando chegar no meio do ano, né, ele já está em outro estágio, né, já com mais ritmo de jogo, já mais entrosado, caso ele chegue agora, né, ele chegaria no meio do ano. Se ele vier agora, ele chegaria no meio do ano aí com
com mais ritmo de jogo, mais entrosado, em outro estágio, né? Então seria muito bacana a chegada dele agora. Vamos ver se isso aí vai ser definido nos próximos dias ou não. Eu tenho a impressão de que vai conseguir essa liberação, tá? Não acho que o Porto vai ficar arrastando-se até o meio do não. Eu acho, né? Vamos ver o que vai acontecer aí, certo? Meu parceiro, você que tá aí, se inscreve no canal, deixa seu like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.